Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência, Excelentíssimos Senhores Secretários Regionais, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Excelentíssimas autoridades académicas, civis, religiosas e militares, Excelentíssimos senhores professores e funcionários, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Há 10 anos estávamos a comemorar o 5º centenário da cidade do Funchal, que se mostrou uma oportunidade de análise e reflexão, necessária e preponderante para o desenvolvimento e evolução da nossa cidade e região. Revelou-se também como uma possibilidade de projeção da nossa instituição, que celebrava nesse mesmo ano o seu 20º aniversário no panorama local, regional e nacional. 10 anos depois, assinalaremos os 30 anos da Universidade da Madeira, no mesmo ano em que arrancaram as celebrações dos 600 anos do início do povoamento da Madeira. Existe, portanto, uma grande oportunidade para pensar sobre o passado e o presente e discutir, em conjunto, questões tão importantes e variadas. Por isso, a Académica da Madeira convidou dezenas de individualidades regionais, nacionais e internacionais para refletirem sobre o que entendemos serem os desafios para o ensino superior português, num projeto que denominamos os 31 Desafios. Aproveitaremos, então, esta oportunidade para enaltecer o contributo inegável que a nossa Universidade deu à região e à sua autonomia, bem como para refletirmos sobre aquilo que pode ainda oferecer. E este é, fundamentalmente, o momento para percebermos e pensarmos sobre o que queremos para a nossa instituição, para os nossos estudantes e demais comunidade académica e civil. A contínua expansão da oferta formativa da UMA permitiu que os estudantes, terminando o ensino secundário, tivessem idênticas oportunidades aos demais jovens portugueses no acesso e permanência no ensino superior próximo da sua residência. Algo que, para muitos, se fosse de outra forma, não poderiam usufruir desse direito. O direito à educação. Hoje, a nossa posição estratégica, aliada à beleza da nossa ilha e uma diversa oferta formativa, não são suficientes para continuarmos a atrair estudantes para a nossa universidade. Existem problemas que são transversais a qualquer instituição de ensino superior e que merecem a nossa atenção para serem minimizados e, se possível, erradicados. A baixa natalidade da região, aliada à alargada, explorada e bem comunicada oferta formativa de outras instituições de ensino superior, bem como as barreiras geográficas impostas pela insularidade a serem minimizadas através dos subsídios de mobilidade, são, provavelmente, algumas das razões com maior impacto negativo no número total de estudantes na Universidade da Madeira. Identificar as suas causas e a sua incidência irá permitir adequarmos a nossa atuação. Por um lado, atrair o maior número de estudantes da região autónoma da Madeira, sejam estes provenientes do regime geral ou do ensino profissional, acompanhando e seguindo o seu percurso na UMA, e por outro, minimizar os números de abandono escolar que dependem, e muito, do passo anterior. As visitas educativas promovidas pela Académica da Madeira, inseridas no programa Universitas, que congrega a oferta de ações de acolhimento, de acompanhamento e de inserção na vida ativa dos futuros, atuais e antigos estudantes universitários, tencionam dar a conhecer aos jovens estudantes da nossa região, à nossa universidade, a sua oferta formativa e as suas infraestruturas, bem como vários monumentos e locais de interesse histórico da cidade do Funchal, conduzidas por estudantes e antigos estudantes universitários. Durante o ano de 2018, já recebemos a visita de centenas de estudantes dos mais diversos graus de ensino, o que permitiu criar uma ligação entre os estudantes e a nossa academia
e promover o seu interesse e vontade em ingressar no ensino superior. Mesmo após o ingresso dos estudantes no ensino superior, os desafios não são eliminados, mas sim transformados ao longo do tempo. As desistências e os abandonos continuam a ser um problema bem presente. A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência realizou um estudo inédito que acompanhou o trajeto no ensino superior dos alunos que ingressaram em cursos de licenciatura com a duração teórica de 3 anos, com o objetivo de determinar, ao longo de 4 anos, as taxas nacionais de sucesso, de abandono e alguns dos fatores que mais influenciam. Um dos dados fornecidos mais impressionantes deste estudo é a taxa média de abandono ao longo desses 4 anos. Entre os anos letivos 2011-2012 e 2014-2015, e independentemente do subsistema de ensino, 29% dos estudantes não foram encontrados no ensino superior. Revela-se um indicador preocupante e alarmante, considerando a amostra desse estudo. No sentido de contribuir para a compreensão do universo desta problemática, a Académica da Madeira apresentou um projeto, em parceria com a Universidade de Las Palmas da Gran Canária, em Espanha, e com a Universidade de Réunion, em França, para o estudo do percurso escolar dos estudantes das 3 regiões ultraperiféricas, com características insulares e desafios comuns: Madeira, Canárias e Réunion. Desenvolvemos, ainda, um programa com o apoio da Direção Regional da Juventude e Desporto, denominado Pelo Direito à Educação, no sentido de compreender e combater este problema social, no caso específico da UMA. Estas problemáticas do abandono, das desistências, do sucesso e do insucesso escolar são alguns dos desafios que a Universidade deve estudar, pois não é suficiente ou adequado circunscrever o fenómeno do abandono e das desistências às questões económicas. Apenas com um conjunto de estudos adequados conseguiremos compreender essa problemática para combatê-la de forma adequada. O apuramento dos resultados do inquérito anual às dificuldades vividas pelos estudantes da UMA, realizado desde 2012 pela Académica, permitiu-nos concluir que as dificuldades económicas continuam a ser um problema bem presente na frequência do ensino superior. Apesar de ter sofrido um decréscimo de 54% em 2017 para 48% em 2018, a percentagem de alunos que submeteram candidatura à Bolsa de Estudo aumentou de 50,3% para 51,6%. O sistema de ação social direta, apesar das várias alterações positivas, como a alteração do limiar de elegibilidade, continua a mostrar-se ineficaz e insuficiente, pelo que é necessária a atribuição de mais e melhores bolsas de estudo, de modo a provocar uma progressiva e clara diminuição nas dificuldades sentidas pelos estudantes. O facto dos transportes constituírem uma das despesas mais onerosas para as famílias fez-nos lutar, desde 2009, para que o passe sub-23, um direito de todos os estudantes portugueses, mas que não era uma realidade nas regiões autónomas, fosse implementado e entrasse em vigor no presente mês. Ainda em 2017, apresentamos uma moção no Encontro Nacional de Direções Associativas para que o passe não estivesse limitado aos jovens de até 23 anos. Aguardamos, junto com as outras estruturas associativas, para que o Governo se pronuncie sobre essa hipótese, num quadro de ensino superior que abraça todas as faixas etárias. Através dos programas sociais da Académica da Madeira, em especial a Bolsa de Alimentação e a Bolsa Escolar, que estão em prática há vários anos, já conseguimos atribuir milhares de refeições e de artigos de material escolar para os nossos colegas. Fazemos-lo também graças ao programa Herança Madeirense, que congrega a oferta cultural e turística da Académica da Madeira, através da dinamização cultural de diversos edifícios históricos da cidade e que, em 2017, recebeu o Prémio de Boas Práticas do Associativismo Jovem, atribuído pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, e o Prémio Voluntariado Universitário, atribuído pelo Santander Universidades. Ainda
foi reconhecido pela Câmara Municipal do Funchal e pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com a atribuição de 2 votos de louvor. Um agradecimento especial aos nossos voluntários, que divulgam, promovem e realizam essas visitas, e às entidades que nos acolhem e nos dão a oportunidade de contribuirmos para o presente e para o futuro da nossa região. Dentro de poucos dias, a Académica da Madeira estará no Parlamento Europeu a desenvolver uma ação sobre a Madeira e um dos seus patrimónios mais riquíssimos, as levadas. Um evento dinamizado por estudantes, a convite da nossa professora e eurodeputada Liliana Rodrigues, sobre as levadas da Madeira, a apresentação de uma antologia em língua inglesa, uma exposição e o trinar das guitarras dos estudantes com a presença do nosso grupo de fados. Esta é uma oportunidade de apresentar a Madeira e a sua universidade à Europa e ao mundo. E vamos mais longe. Como referi, a UMA assinala 30 anos de existência. Celebrar a atividade da nossa universidade também pode passar por distinguir e homenagear uma personalidade madeirense ímpar, pelos seus feitos profissionais inigualáveis e pelo que representa para a nossa região e país. Por isso, acredito que a atribuição do doutoramento honoris causa ao nosso conterrâneo Cristiano Ronaldo deveria ser uma proposta apreciada pelos órgãos próprios da Academia. Não devemos deixar passar a oportunidade de homenagearmos uma figura tão distinta do nosso país. O curso de Educação Física e Desporto foi a primeira licenciatura a ser relacionada, em 1988-89. Razões mais do que suficientes, apesar de existirem muitas más, para ser a Universidade da Madeira a primeira instituição de ensino superior do mundo a atribuir o doutoramento honoris causa ao atleta madeirense Cristiano Ronaldo. Não devemos deixar passar a oportunidade de, desta forma, elevarmos a UMA e a Madeira a um patamar cada vez mais alto. Na celebração do 30º aniversário da nossa Academia, desperta-se a possibilidade de um novo futuro, através de um esforço e de uma reflexão conjunta. Saúdo a nossa estimada Academia e todos os estudantes e funcionários que hoje verão o seu esforço reconhecido. Que o nosso futuro seja de sucesso, de união, de diálogo, de colaboração, de resolução conjunta dos problemas, de abertura à comunidade, de partilha, de excelência e de trabalho. De muito trabalho. Nada se faz sem trabalho. Obrigado. Toma a palavra a senhora administradora da UMA, a doutora Susana Teles. Permitam-me trazer água, mas aqui a voz hoje está um bocadito a falhar. Magnífico Reitor, Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência, Excelentíssimo Senhor Secretário Regional da Saúde, Excelentíssima Senhora Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Excelentíssima Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelentíssimas Senhoras Deputadas ao Parlamento Europeu, Excelentíssimo Senhor General, Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Senhor Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima, Excelentíssimo Senhor Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, Excelentíssimo Senhor Arquiteto Paulo David,
em representação do Presidente do Conselho Geral, Excelentíssima Senhora Professora Benedita Câmara, oradora convidada, Excelentíssimo Senhor Presidente da Direção da Associação Académica, Excelentíssimo Antigo Reitor da Universidade da Madeira, Excelentíssimos membros do Conselho Geral, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares, e restantes ilustres convidados, excelentíssimos docentes, excelentíssimos funcionários, excelentíssimos alunos, minhas senhoras e meus senhores. Hoje temos a afortunada oportunidade de celebrar o Dia da Universidade da Madeira e é por isso um dia em que olhamos o percurso pensado, projetado e decorrido com dedicação e empenho por todos quantos desenvolvem a sua atividade de ensino, investigação ou formação na nossa universidade. É também o momento de fazer homenagem aos nossos colegas que connosco partilharam este percurso e, por diversas razões, já não se encontram presentes. Muitos deles partiram precocemente. E lembro neste momento a funcionária Ana Paula, que com a sua alegria e dedicação demonstrou sempre o seu empenho em prestar um bom serviço em prol da nossa instituição. É em momentos como este em que a reflexão e a homenagem se impõem, que devemos endereçar um merecido agradecimento a cada um dos funcionários, docentes e não docentes, bolseiros de investigação e estagiários, que apesar das dificuldades que tenham vindo a encontrar, se comprometeram com este projeto de construção da nossa universidade, que é fundamentalmente um espaço de reflexão, de pensamento, de crítica, de inovação, de debate livre e franco. Este agradecimento é igualmente extensível aos nossos alunos. Eles são a causa primeira da existência de uma universidade. E são eles que nos interpelam constantemente a fazer mais e melhor. É com muito agrado que continuamos a ter conhecimento que muitos dos nossos alunos de várias áreas do saber têm-se destacado a nível regional, nacional e mesmo internacional, motivo de orgulho para esta academia e, em particular, para os seus docentes. As políticas de apoio às instituições de ensino superior do nosso país, a curto e médio prazo, tendem a manter-se, o que implica um esforço adicional para todos quantos nelas trabalham e estão apostados no seu crescimento. É primordial a procura contínua de novas fontes de financiamento e de novas ofertas, a fim de poder alcançar os objetivos definidos. Naturalmente, sem a preciosa participação de cada um dos colaboradores, docentes, não docentes, bolseiros e estagiários, tal não será possível. Muito temos feito e muito há a fazer. Exemplo disso é a recente medida de aplicar na nossa instituição a Diretiva Nacional de Transição para um novo sistema de normalização contabilística para as administrações públicas, o CNCAP, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, facto que se deve sobretudo à Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais e à Unidade de Recursos Humanos pelo seu envolvimento direto na implementação. De facto, poderá a partida parecer uma simples transição de alguns procedimentos técnicos e atualização do sistema acarreta em si um esforço adicional de trabalho, dado que era necessário garantir que fosse possível conciliar os dois planos com normalidade, o sistema corrente até 2017 e o sistema a ser implementado em 2018. A outro nível, particularmente na nossa ligação com o meio envolvente,
é de assinalar que todas as semanas decorrem eventos das mais variadas naturezas nas instalações desta instituição. Da mesma forma, os nossos alunos têm a oportunidade de usufruir das instalações do campus da Penteada diariamente e pelo período de 24 horas. Neste âmbito, tem sido fundamental a colaboração dos elementos que constituem a direção de serviços de infraestruturas e equipamentos, que a mais das vezes se mostraram disponíveis para resolver as situações que têm vindo a surgir. No que diz respeito à eficiência administrativa, à alteração de procedimentos e à simplificação de processos, correm a um ritmo menor do que aquele que aspirávamos. No entanto, não posso deixar de destacar e agradecer o contributo, o apoio e as sugestões apresentadas por funcionários docentes e não docentes e que apontam para melhorias do serviço que prestamos em termos de eficiência e de qualidade. Mais uma vez, foi possível incrementar a formação específica e direcionada para os funcionários não docentes desta instituição, muitas delas com o apoio do Governo Regional, através da Direção Regional da Administração Pública e da Administração Administrativa, que agradecemos, e que ao longo deste ano contribuiu para o aprofundamento dos seus conhecimentos técnicos e para o aumento das suas competências, garantindo, por isso, uma melhoria no seu desempenho profissional. Na componente académica, a atenção da Universidade tem-se focado continuamente nos nossos estudantes, especialmente aqueles que poderão estar em risco de abandono dos seus estudos. Esta instituição mantém o seu objetivo de minimizar estas situações, disponibilizando o projeto do Fundo de Apoio de Emergência, o Plano de Regularização de Dívidas e o Serviço de Consulta Psicológica. Neste contexto, o contributo de todos os funcionários, docentes e não docentes, é imprescindível para a concretização do nosso projeto institucional. As diferentes perspectivas que as unidades poderão equacionar propiciam, de facto, as melhores soluções para os problemas identificados. O que aqui ficou apresentado constitui apenas uma parte da área de intervenção que nos compete desenvolver. Sei, todavia, que em cada momento devemos definir áreas prioritárias de atuação de forma realista e pragmática, bem como considerar as vantagens e as oportunidades que poderão ocorrer, não descurando o rigor e a eficiência que devem ser seguidos. Termino agradecendo, e não será demais fazê-lo, o empenho e a dedicação de todos quantos desenvolvem a sua atividade nesta instituição, se bem que muito desse trabalho seja imperceptível, é na realidade fundamental ao bom funcionamento e à imagem da Universidade da Madeira e imprescindível para alcançar os objetivos definidos. Muito obrigada. Neste momento, toma a palavra o magnífico reitor da Universidade da Madeira, professor José Carmo. Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência. Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência. Excelentíssimo Senhor Secretário Regional da Saúde. Excelentíssima Senhora Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Excelentíssimas Senhoras Deputadas ao Parlamento Europeu. Excelentíssimo Senhor General, Comandante Operacional da Zona Militar da Madeira.
Sr. Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima, Excelentíssimo Sr. Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, Excelentíssimo Sr. Dr. Alberto João Jardim, Antigo Presidente do Governo Regional, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava e Excelentíssimos Srs. Vereadores, representantes dos Presidentes das Câmaras Municipais de Machico e São Vicente, Excelentíssimo Sr. Arquiteto Paulo David, em representação do Presidente do Conselho Geral, Excelentíssima Sra. Professora Benedita Câmara, oradora convidada, Excelentíssima Sra. Administradora, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Académica, Excelentíssimo Sr. Professor Pedro Telhado Pereira, Antigo Reitor da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Sr. Dr. Francisco Costa, Antigo Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimos membros do Conselho Geral, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares e restantes ilustres convidados, Excelentíssimos funcionários, Excelentíssimos alunos, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de começar por agradecer a presença de todos nesta cerimónia. Uma referência especial para a presença das diversas autoridades e, em particular, dos representantes máximos dos principais órgãos de governação da região, bem como da cidade onde estamos sediados. A participação dos seus digníssimos representantes nesta cerimónia exprime a importância que atribuem a esta instituição e ao papel fulcral que desempenham no desenvolvimento da região autónoma da Madeira. Em nome da Universidade da Madeira, deixo aqui o nosso público agradecimento, esperando que as relações entre as instituições que representamos estreitem ainda mais a sua colaboração. Gostaria também de cumprimentar os oradores que me precederam nesta cerimónia, com um especial agradecimento à minha colega, professora Benedita Câmara, pela magnífica oração de sapiência com que nos presenteou. Cumprimento igualmente a Sra. Administradora e, na sua pessoa, todo o pessoal não docente, bem como o Presidente da Direção da Associação Académica, a quem agradeço o trabalho desenvolvido pela AAUMA em prol dos estudantes e da instituição. Aproveito ainda para saudar todos os meus colegas, bem como os alunos que são a razão de ser de uma universidade. A Universidade da Madeira encontra-se presentemente a preparar o seu plano estratégico para os anos letivos de 2017-18 a 2020-21. Após uma fase de debates e de audição pública de uma primeira proposta de documento, que decorreu durante todo o mês de abril, a proposta de plano estratégico será revista e uma sua versão mais reduzida, que procurará incorporar os contributos recebidos, será apresentada ao Senado e ao Conselho Geral. O plano estratégico parte da caracterização da situação atual da Universidade e da análise dos seus pontos fortes e fracos, e das oportunidades e constrangimentos que se lhe deparam, de modo a propor soluções para a sua consolidação e desenvolvimento. Os principais constrangimentos com que a Universidade se depara estão identificados. A sua situação insular e ultraperiférica, com impactos desde logo na captação de alunos e em maiores custos quer de funcionamento, quer para a constituição de parcerias para o alargamento da oferta formativa. O insuficiente financiamento por parte do Orçamento de Estado, agravado por um aumento dos encargos obrigatórios e pela dificuldade em aceder a várias medidas dos programas operacionais Portugal 2020. E a sua pequena dimensão em termos de número de alunos, que não permite ganhos de escala idênticos aos de outras instituições, com influência direta no seu financiamento e no número demasiado reduzido de docentes e de pessoal não docente. A Universidade tem de ser capaz de ultrapassar estas dificuldades, transformando-as sempre que possível em desafios e oportunidades, uma vez que alguns dos referidos constrangimentos podem assumir-se como potenciais pontos fortes. Na realidade, a atual dimensão da UMA favorece uma integração mais fácil e acolhedora de estudantes, em especial dos oriundos do exterior, e uma aproximação entre docentes, discentes e funcionários, fundamental para a constituição de uma sã comunidade universitária. Por sua vez, a proximidade entre os docentes das diferentes áreas, usando o mesmo espaço, facilita os contactos e a investigação interdisciplinar, bem como a partilha de recursos e as ofertas formativas multidisciplinares. E a localização da UMA na Madeira e no Funchal, um destino bem conhecido pela sua beleza, biodiversidade, clima, segurança e qualidade de vida, onde a generalidade das pessoas gosta de vir e permanecer, constitui uma fonte de atração de docentes, cientistas e outras personalidades, não só para a realização de eventos culturais e científicos, mas também para a efetivação de programas de intercâmbio e colaboração científica e para a realização de parcerias que permitam alargar a sua oferta formativa, nomeadamente pós-graduada, bem como, se houver meios e capacidade para a divulgar, um potencial de captação de estudantes de fora da região.
de modo a conseguir os meios indispensáveis ao cumprimento da sua missão e ao incremento dos novos projetos, a Universidade da Madeira deverá continuar a desenvolver esforços em várias direções. Em primeiro lugar, a UMA continuará a pugnar, por si e no quadro do Conselho de Reitores, pela implementação pelo Governo da República de mecanismos compensatórios para as instituições de ensino superior, que são fundamentais para o desenvolvimento das regiões em que se inserem, mas que, pela sua escala, apresentam maiores custos de formação de estudantes, como é o caso das universidades insulares, às quais acrescem as demais dificuldades associadas às regiões ultraperiféricas. E desde já, espero que o Governo cumpra o estabelecido no contrato com as universidades e suporte os encargos financeiros decorrentes de várias medidas legislativas que se saúdam, mas que terão um grande impacto orçamental, como o Programa de Valorização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, o emprego científico ou o descongelamento das progressões por mérito. Por outro lado, continuaremos a estabelecer contactos quer com a tutela, quer com o Governo Regional, quer ainda com as entidades gestoras dos fundos, no sentido de não só garantir a equidade no acesso aos fundos estruturais pelas diversas instituições de ensino superior no próximo quadro comunitário de apoio, mas também de, já nesta fase de programação, viabilizar o acesso da UMA a alguns programas fundamentais para o seu desenvolvimento, como os de apoio à internacionalização, à reorganização administrativa e à aquisição de equipamentos e construções de infraestruturas para a nacionalização dos cursos técnicos superiores profissionais, entre outros. Acompanhamos com toda a atenção as negociações em curso relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, regozijando-nos com o anunciado aumento das verbas para o programa Erasmus e para a investigação e inovação, mas manifestando a nossa maior preocupação em relação a alguns cortes previstos nas propostas colocadas em discussão. O Governo Regional poderá contar com todo o nosso apoio, no sentido de se procurar conseguir que a região não seja prejudicada face ao quadro atual, nomeadamente em áreas como a política de coesão e as taxas de cofinanciamento, entre outras. E aproveito para saudar o Governo Regional pelo adiantamento das verbas e demais diligências com vista ao arranque do passo sub-23 já neste mês de maio, diminuindo assim os elevados custos que os nossos estudantes têm com os transportes e garantindo finalmente a equidade entre eles e os seus colegas do continente. Juntamente com os transportes, tal como noutras cidades em que se verifica um rápido desenvolvimento do alojamento local para turistas, a questão do alojamento a custos acessíveis no Funchal é cada vez mais um problema para os jovens que pretendem estudar para a UMA, residentes da Madeira fora do Funchal ou de fora da Madeira. A questão do aumento das residências para jovens e para universitários, tal como a da reabilitação e ampliação das infraestruturas disponíveis, para o alargamento da oferta formativa da instituição e para a sua migração à cidade, são matérias em que pensamos que, a par do Governo Regional, a própria Câmara do Funchal poderia desempenhar um papel relevante. É fundamental que os órgãos de governação regional e local não vejam a UMA apenas como mais uma universidade, mas sim como um instrumento fundamental do desenvolvimento da região e das suas cidades, e que a apoiem cada vez mais, sem complexos, como fazem as câmaras de várias regiões do país, com as instituições de ensino superior que estão nelas situadas. Sendo certo que temos recebido apoios, tal como outras entidades, que reconhecemos e agradecemos, sobretudo pelas suas implicações nas componentes pedagógica e de investigação científica e cultural, parece-nos legítimo ansiar por um patamar de compromissos interinstitucionais que transformem a Universidade no verdadeiro ícone de desenvolvimento da Madeira. O impacto da UMA na região é inegável, desde logo através da sua atividade formativa, com reflexos imediatos ao nível social e na preparação dos jovens e dos cidadãos em geral para enfrentar os desafios de uma sociedade fundamentalmente assente no conhecimento. Mas não só. A Universidade tem cada vez maior impacto na vida cultural da RAM, bem como na sua atividade económica. E essa influência na atividade económica manifesta-se quer ao nível direto, pela derrama na região e no Funchal em particular, de grande parte das suas despesas e dos seus alunos, quer ao nível indireto, através da transferência de conhecimento para as empresas e demais entidades motoras da economia. Na realidade, não só anualmente mais de 17 milhões e meio de euros são utilizados pela UMA e pelos seus serviços de ação social, no pagamento de serviços e no pagamento dos vencimentos dos seus funcionários, docentes e não docentes, que por sua vez os vertem na economia da região,
Como uma boa parte dos seus alunos, se não estivessem estudado a UMA, estariam provavelmente a fazê-lo noutras instituições do continente, despendendo aí os seus recursos e contribuindo, portanto, para a vida, para a animação e para a economia dessas localidades e não para a economia local da Madeira. A Universidade é já assumidamente um pilar da sociedade madeirense, colaborando ativamente com os órgãos de governação regional e local e com as demais entidades estruturantes da sociedade, como as Forças Armadas, as instituições judiciais e religiosas, as ordens profissionais, empresas, clubes desportivos, entre muitas outras. Em particular, para efeitos da transferência de conhecimento para a sociedade, é fundamental a colaboração estreita que se tem mantido não só com a generalidade dos laboratórios regionais e outros organismos públicos dedicados à investigação, desenvolvimento e inovação, mas também com as empresas e as suas associações representativas, como a ACIF, que saúde pela cooperação que tem mantido connosco. É importante continuar a promover essa transferência de conhecimento, seja no âmbito de atividades de investigação aplicada, em ligação com empresas e outras entidades, através de projetos conjuntos, seja no quadro de prestações de serviço, ou mesmo no âmbito de estágios de alunos da UMA. Juntamente com a manutenção das colaborações já bem enraizadas com empresas em domínios como, por exemplo, o agroalimentar, deve-se igualmente estimular a criação de sinergias com outras empresas, nomeadamente de base tecnológica, situadas quer na Zona Franca, quer no Brava Vale. A par do incremento das atividades de investigação e inovação, traduzidas em publicações, prestações de serviço e participações em projetos e em centros de investigação, é essencial que a UMA alargue a sua oferta formativa, melhore a sua comunicação e aumente a sua eficiência administrativa, automatizando e simplificando os procedimentos. O controle dos processos, a implementação da contabilidade analítica e a conclusão do sistema interno de garantia da qualidade e a sua melhoria contínua são prioridades essenciais. No que concerne ao nosso aspecto formativo, eu decorro também um pouco da nossa história. Como é sabido, durante o seu processo de crescimento, a Universidade integrou várias instituições de ensino superior da ramo. A Escola Superior de Educação da Madeira em 1989, o ISAD em 1996 e a Escola Superior de Enfermagem em 2006. Tratou-se de um processo que, apesar das naturais dificuldades inerentes à mudança, veio a revelar-se muito positivo, por permitir que a Universidade crescesse em torno de um largo espectro de conhecimentos e dos modelos que se refletiram, por exemplo, na diversidade da nossa oferta formativa. Continuamos a considerar que para que a UMA contribua para o desenvolvimento equilibrado da região e para dar resposta às aspirações e aptidões diversas dos seus cidadãos, a Universidade não pode deixar de oferecer cursos das principais áreas do saber, nomeadamente ao nível da formação inicial. A UMA não deve deixar de disponibilizar licenciaturas em áreas como as artes, ciências, ciências sociais, engenharias, humanidades ou saúde, embora naturalmente pelos seus custos, de forma seletiva. Mas sem prejuízo dessa indispensável manutenção da formação mais geral, transversal, a UMA deverá igualmente projetar a sua imagem diferenciadora, desenvolvendo atividades em torno de características distintivas da região, ou de áreas e estratégicas essenciais para a ramo, como, por exemplo, a sua situação insular e arquipelágica, a área dos transportes e acessibilidades, a energia e as alterações climáticas, a existência do Centro Internacional de Negócios da Madeira, o domínio agroalimentar, a conservação da natureza e da biodiversidade, o mar e a economia azul, o turismo, a cultura e o património, a saúde, o bem-estar e o envelhecimento saudável ou as tecnologias da informação e da comunicação. Consideramos, em particular, prioritário o desenvolvimento das competências digitais e o reforço das atividades de formação, investigação e valorização do conhecimento nas áreas do turismo e da saúde. É também essencial que continuemos a tomar medidas com vista a diminuir o número de abandonos, bem como a adequar e alargar a nossa oferta formativa, de forma a aumentar o número de estudantes, provindos não só da região, como do exterior, incluindo estudantes internacionais. É importante atender às necessidades de formação ao longo da vida, bem como aumentar a nossa oferta de formação avançada, através de pós-graduações, mestrados e doutoramentos. E, em paralelo com o fortalecimento do ensino universitário, que caracteriza a instituição, devemos prosseguir com a oferta dos cursos técnicos superiores profissionais e procurar alargar o ensino politécnico, de modo a dar resposta quer aos objetivos definidos pelos governos regional e da República nesta matéria,
que era um conjunto muito significativo de jovens que concluíam o ensino secundário sem prosseguir estudos superiores, por pretenderem um ensino mais prático e vocacional. Por outro lado, e no que diz respeito ao reforço da captação de estudantes internacionais, em 2017-18, a Universidade da Madeira, a par do mestrado em Nanoquímica e Nanomateriais, passou a oferecer 3 licenciaturas relacionadas na sua totalidade em língua inglesa, nas quais ingressaram 35 alunos da província do Free State da África do Sul. Concretamente, as licenciaturas em Engenharia Civil, em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e em Matemática. Quero aqui agradecer aos professores que se envolveram neste projeto, esforçando-se para passar a lecionar as suas aulas em inglês. Considero que nessas áreas essa alteração foi importante e se tornará numa mais-valia quer para os docentes, quer em particular para os estudantes portugueses que as frequentam, embora no curto prazo apresente naturalmente dificuldades. Para além de pretendemos manter esta experiência e a vida de alunos do Free State para as referidas licenciaturas, desejamos alargar a captação de estudantes internacionais de outros locais, e nomeadamente dos países da CPLP, para as licenciaturas lecionadas em português. Salientes que os estudantes internacionais não são importantes apenas financeiramente. A existência de estudantes estrangeiros na UMA, juntamente com os mecanismos de mobilidade estudantil, é muito relevante para a formação integral dos nossos alunos, pelo contacto que lhes proporciona com colegas com culturas e vivências muito diferentes das suas. Finalmente, é também fundamental reforçar a ligação aos antigos alunos que são os principais embaixadores da Universidade. Em particular, é importante monitorizar o seu percurso profissional e as suas necessidades de formação complementar, bem como melhorar a comunicação institucional entre os antigos alunos e a UMA e disponibilizar os serviços da Academia. No âmbito das comemorações dos 30 anos da Constituição da UMA, propõe-se a criação, em moldes e periodicidade a combinar com a Associação dos Antigos Alunos, de uma distinção carreira-alumni, que permita distinguir antigos alunos que se tenham destacado pela sua carreira, sucesso e notoriedade profissional. Tal como fizemos a quando dos 25 anos da UMA, iremos igualmente aproveitar as comemorações dos 30 anos, que terão lugar de setembro de 2018 até ao próximo dia da Universidade, a 6 de maio de 2019, para homenagear outras personalidades que tenham tido um papel importante na construção da Universidade e no desenvolvimento e divulgação da Madeira. E como as tradições se vão construindo passo a passo, no que diz respeito ao título honoris causa que venhamos a atribuir, os homenageados passarão a ser investidos com a beca da Universidade da Madeira, para além da imposição das respectivas insígnias. Assim como o reitor passará a usar a beca da Universidade da Madeira, em vez da beca da Universidade em que tenha obtido o doutoramento, sempre que o faça no âmbito de um evento em que participe na qualidade de reitor, a exemplo do que é prática em instituições congêneres. E como uma instituição se faz também de reconhecimento, está na hora de concluir e de passarmos a 2 momentos altos deste evento. Procederemos de seguida à entrega pública dos diplomas de atribuição das bolsas de mérito aos estudantes com aproveitamento escolar excepcional no ano letivo 2013-14, o último ano relativamente ao qual o Governo da República já atribuiu essas bolsas. Por fim, e de acordo com a prática já instituída, terminaremos a cerimónia do Dia da Universidade com a entrega da medalha dos 25 anos da UMA, concebida pelo nosso saudoso colega Celso Caires, aos funcionários docentes e não docentes que completam 25 anos efetivos de casa neste ano. Com tal homenagem, pretendemos reconhecer o papel indispensável que desempenharam na construção da nossa instituição e, por extensão, agradecer a todos os que têm contribuído para a afirmação da Universidade, docentes, funcionários não docentes e alunos. A Universidade será o que vocês quiserem e fizerem dela. A todos, o nosso profundo agradecimento. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, no prosseguimento desta sessão, damos início à cerimónia de entrega dos diplomas de atribuição de bolsas por mérito a estudantes com aproveitamento escolar excepcional no ano letivo 2013-2014. A entrega será efetuada pelo Sr. Reitor. Passo então a chamar os alunos, alguns dos quais estão aqui representados por familiares ou colegas. Bárbara Telo Freitas, representada pelo seu pai.
Dinarte Gonçalves Vasconcelos, representado pelo seu irmão. Ivo Miguel Sousa Ferreira, curso de Gestão. Rui Nicolau Nóbrega Simões, curso de Economia. Sérgio da Silva Mendes, representado pela sua mãe. Seguidamente terá lugar a cerimónia de entrega da Medalha da Universidade da Madeira aos funcionários docentes e não docentes, os quais serão agraciados pelos 25 anos de serviço prestados à nossa instituição. Gostaria de convidar a Sra. Administradora e o Sr. Reitor para que em conjunto procedam à entrega das medalhas. Passo a chamar os docentes. Michael Benilov. Manaz Academ. Maribel Gomes Gonçalves Gordon. José Manuel Abreu de Jesus. Paulo Sérgio Abreu Freitas. Telmo Corujo dos Reis. Passo a chamar os funcionários não docentes. José Nélio Gonçalves. Luís França Betancourt.
Maria Fátima Rodrigues Aguiar. Maria Gorete Fernandes Camacho. Maria Helena Teixeira Vasconcelos. Estes chegados ao final da cerimónia, pelo que, em nome do magnífico reitor, declaro encerrada esta sessão comemorativa do Dia da Universidade da Madeira. Minhas senhoras e meus senhores, no pátio dos estudantes, poderão desfrutar do Madeira de Honra com a tuna Universidade da Madeira.